Então vamos falar aqui, fazer uma resenha sobre drogas, né? Esses dias em um podcast eu vi uma reclamação em relação à prisão de muitas pessoas, né, que estão no tráfico aí, vendendo ou consumindo, né? Então as cadeias estão superlotadas dessas pessoas, enquanto que aqui fora, um marido enche a cara, né? Bebe uísque, espanca a esposa e tal, e não acontece nada. Realmente é um fator a se correlacionar interessante, né? A gente ter esse ponto de vista. Primeiro, no Brasil, dificilmente vai haver uma política de liberação das drogas, né? Até porque nenhum tráfico gostaria disso, de que pessoas comercializassem drogas e atrapalhasse os negócios, né, do crime. Então, essa política eu acho que não tem como funcionar aqui no Brasil. Mas as questões, elas vão além da droga, ela vai além do que se imagina, né? Que a gente pensa só naquela pessoa que compra droga, mas a gente não pensa naquela pessoa que é um transtorno às vezes para a família, né? É um filho drogado, em que os pais não sabem o que fazer, tá? No Brasil você não tem uma política voltada à criação de centros de tratamento, né? E esses centros de tratamento, ao invés da prisão, seriam um centro de tratamento compulsório, ou seja, a pessoa seria pega lá traficando ou usando, essas pessoas passariam, não, por uma por um lugar onde tivesse um aconselhamento, no caso da dependência química, um lugar onde a pessoa pudesse se libertar daquelas drogas, e no caso da pessoa que trafica, passar por assistência social, né? Oficinas de trabalho, alguma coisa que pudesse modificar a mente daquela pessoa para que ela pudesse ganhar a vida de outra forma, tá? Então, dessa forma, tem que se sentar com pessoas, assistentes sociais, especialistas nessa área, para poder conversar, pegar todo aquele relatório, né? E isso tem que ser conversado porque isso está se tornando uma coisa muito grande no país, né? Você passa nas estações de trem, você vê as pessoas como zumbis ali, escravizadas pelas drogas. Pessoas comercializando, pessoas comprando. Então, tipo assim, é lógico que ninguém vai chegar ali e vai tirar aquelas pessoas dali. Mas se tem que ter um caminho, né, para que ao invés dessa pessoa seja colocada na cadeia e não adiante nada aquela recuperação, aquela pessoa possa ser colocada num lugar onde ela pode ser modificada, né, transformada. Lugares onde tem especialistas, pessoas que vão ali fazer todo um trabalho, né, com exercícios, com tratamentos, com medicamentos, com tratamentos de psicólogos, né, e tudo para entender o que motiva aquela pessoa a usar a droga. Isso é um trabalho para a nível profissional, não é uma coisa que pode ser feita de qualquer forma, tá? Existem muitos lugares de recuperação que, que só pensam assim, nós vamos orar por essas pessoas, elas vão melhorar. O tratamento é uma coisa, você tirar uma química do seu corpo, tem que haver uma estratégia mecânica, né? Uma coisa de exercícios, né? Já foi provado que os exercícios físicos para tirar toda aquela droga da corrente sanguínea da pessoa, né? Ou a mente que já está viciada naquilo e se comporta, né, de uma forma a cobrar do corpo aquela substância. Então tudo tem que ser estudado, né? E tem que haver dinheiro e recursos para esse tipo de coisa. Senão a gente fica à mercê de qualquer órgão que apareça, qualquer pessoa que se levante com uma clínica, que às vezes até ajuda algumas pessoas, mas que às vezes não tem toda aquele entendimento, aquela estrutura, né? E aí realmente nós podemos tirar essas pessoas de dentro das cadeias para que elas possam ser cuidadas, né? Agora, tem a parte da família. O que que os pais vão fazer com os filhos? Tem filhos que perturbam a família já não consegue viver, o pai não consegue trabalhar, a mãe não consegue ter nada dentro de casa. Por quê?
Porque você não tem o que fazer. Como que você vai fazer? É como se a pessoa tivesse uma doença mental e a família ficasse toda com a vida toda voltada para aquela situação. Pense você como um pai que ama o seu filho, aí seu filho cai nas drogas, o que você vai fazer? Eu tenho certeza que muita gente vai abrir mão de trabalho, né, da sua profissão, para estar junto com o filho, para poder tentar tirar, porque é a coisa mais importante. Você trabalha para sustentar os seus filhos desde pequeno, colocar na escola, e você faz isso por amor àquele filho. Então, quando aquele filho se perde, tudo o que você tem na vida também perde significado. Tipo assim, não tem mais lógica eu estar trabalhando aqui enquanto meu filho está lá nas drogas. Então, precisa ter uma política de acolhimento desse pai, né? Como é que essa pessoa vai viver? Com que renda? Ela precisa de uma renda para poder ter esses cuidados com esse filho, tá? Ela precisa de ser amparado nesse momento, porque é uma situação que ninguém quer ajudar, né? Outras pessoas não vê, ninguém se une para ver aquele problema. Aqui no Brasil é cada um por si e Deus por todos, né? É cada um por si. A pessoa vê uma pessoa com problema, ninguém, tipo assim, às vezes muita gente não até quer, mas não tem condições financeiras. Outras têm condições financeiras, mas tipo assim, o problema é dele, ele que resolva pra lá. As pessoas são muito nesse critério. E como é que fica as pessoas abandonadas, a Deus dará, e fica uma situação difícil. Mas a parte de drogas tem que ser conversada, porque se houver liberação, e a política do Brasil não vai acontecer isso, nós vemos a dificuldade que se tem até para que uma pessoa possa tomar um medicamento à base de droga, né? De uma substância que tem na maconha, você vê uma dificuldade que tem juridicamente para se conseguir um tratamento, para que aquela pessoa possa ter o direito de pegar aquela substância. Então isso daí é uma coisa que está muito distante da realidade, a liberação, né? E outra questão, o acesso às drogas também faz com que pessoas cometam certos crimes. Por exemplo, drogas sintéticas, você está lá no bar, lá, tua filha lá está no bar, alguém coloca ali uma droga, até um amigo, né? Coloca a droga no copo daquela pessoa e depois finge que está dando aquela pessoa está passando mal, que está fazendo um amparo ali, está ajudando, e na verdade está mal intencionado, está querendo levar a pessoa para cometer abusos. E isso acontece constantemente, tá? Então, também precisa se estudar, a sociedade precisa estudar uma forma de se comunicar quando uma eventualidade dessa acontecer. A própria sociedade perceber isso. Não tem aquela questão na praia, quando uma pessoa se perde, as pessoas vão batendo palma, né? Para poder dizer que aquela criança não está por ali, né? Para ver se alguém já achou, vão batendo palma para chamar a atenção de quem estiver próximo, perceber se tem alguma criança perdida. Então, tem que se criar uma estratégia. Nós criamos essa estratégia na praia, não sei quem foi que criou isso, mas é uma boa criação, né? Uma boa coisa. É, e temos que criar uma estratégia também para quando a gente perceber que uma pessoa não está passando mal, ela simplesmente foi drogada, tá? E ali você perceber se aquelas pessoas estão mal intencionadas, né? Então as pessoas de repente ter uma pulseira com o telefone de casa dos pais, um QR Code numa pulseira onde a pessoa bota ali o celular e pode acionar os parentes, né? Alguma coisa nesse sentido, para que os pais fiquem atentos, ó, aconteceu isso com sua filha e tem gente aqui querendo acolher e a gente não vai deixar sair quem vem aqui buscar ela que seja os pais que são responsáveis. E aí fica muito mais fácil da gente trabalhar isso daí. Então, na questão das drogas há uma ampla coisa a ser estudada, não é uma coisa que você possa simplesmente olhar e vamos solucionar isso aqui. Não, há muitas questões a serem solucionadas. Interessante, hoje eu estava passando no ônibus e vi as pontes, né? Agora elas têm por baixo dela um monte de pedregulhos que foram colocados
parece que para evitar que os moradores de rua fiquem por ali. Mas eu vi uma vantagem para os moradores de rua, porque debaixo das pontes elas são todas de ferro. E eles colocam umas travessas de madeira e eles conseguem dormir ali longe dos ratos, né? Então, tipo assim, quem fez aquilo ali, botou aquelas pedras ali, é, pe- pensou, né, em tirar os moradores para não ficar. Os moradores não conseguem dormir em cima daqueles pedregulhos, salvo se eles colocassem um tapete ali por cima, alguma coisa grossa ali para poder dormir. Mas que nas ferragens eles conseguem ter abrigo, eles colocam as madeirinhas lá e conseguem dormir longe do chão, que é aquela sujeira, aquela doença, aqueles ratos, né? Isso parece uma coisa boa, né? No meio daqueles pedregulhos ali, eles fazem a fogueirinha deles ali com o alimento deles. Ou seja, não fica aquelas coisas totalmente imundas, né? Só que deve dar uma trabalheira para limpar aquilo ali, né? Pessoal da Colurb, porque tem que passar por aqueles pedregulhos. Mas evita de todos eles ficarem deitados ali. E ali debaixo da ponte eles estão mais abrigados, né? Bota as travessinhas de madeira, bota os colchãozinhos, eles dormem ali. Porque até nisso nós temos que pensar, porque são populações de rua que essas pessoas vão dormir aonde, se elas não têm casa? Então, per- permitir que elas dormam ali, ou até ter uma assistência social voltada para os moradores de rua, né? Para poder saber, cuidar, fazer um censo, né? Saber quem são aquelas pessoas. De repente são pessoas que estão perdidas da família, a família alguém procura, né? De repente é uma pessoa que tinha problema psicológico e a família está à procura e aquela pessoa está morando na rua. E ali você vai tirando aquelas pessoas dali. Filhos que se perderam, né? Você imagina que um dia você sai para ir trabalhar e de repente você tem um AVC ou algum problema psicológico, né? E aí você acaba se esquecendo de tudo que você, da sua identidade, né? E ali você fica perdido na rua. Com certeza a sua família está desesperada atrás de você. E você está na rua, à mercê de abusos sexuais, à mercê de violências, de atropelamentos, de injustiças, né? E você está ali pela rua perdido. Pessoas podem, maldosas podem fazer alguma coisa ruim com você. Então, essas pessoas, esses assistentes sociais, que podem ir atrás dessas pessoas para vacinar essas pessoas, saber que tipo de doença que elas têm, de fazer um censo, né, é, com o nome dessas pessoas, se elas souberem o nome, lógico, e que tipo de problema tem, e o que pode fazer, né, para tipo, dar uma condição de vida, né, porque são os seres humanos que estão ali. E a sociedade passa com seus carros e tal, e ninguém se preocupa com aquelas pessoas que estão ali, né? Porque tem tantas coisas para se preocupar, tem tantas outras dificuldades, mas não se pode esquecer dessa população de rua, tá? Pelo menos a nível de medicina, né? Trazer um tratamento. Aquela pessoa às vezes está com anemia, às vezes você, com uma vitamina que você dá ali, que pode ser que você tem de montão aí nos estoques que às vezes estragam, né? Da saúde pública. Você tem medicamentos, esses medicamentos tem que alcançar essas pessoas. Para isso que a gente paga impostos. Então, quando a gente vê essas pessoas sendo cuidadas, eu tenho certeza que as pessoas vão, os seres humanos, as pessoas de bom coração, vão se sentir felizes em ver que um governo está tendo uma política voltada também para os moradores de rua. Isso não é incentivo para que as pessoas morem na rua. Porque morar na rua é se abdicar de todo um avanço de vida. Então não é porque está tendo essas coisas que as pessoas vão morar na rua. Que tem gente que acha que se fizer pelo morador de rua, vai incentivar as pessoas a morar na rua. Não. Se a pessoa mora na rua porque ela tem algum problema, alguma dificuldade financeira, às vezes ela não tem problema mental nenhum, mas ela tem uma dificuldade financeira. Nessa pandemia, por exemplo, quem morava de aluguel e perdeu seu emprego foi despejado. Entende? Foi despejado, muitas vezes foi despejado. Muitas vezes alguém também pode ter falado, pô, não vou despejar essa família, deixa eles ficar por essa época de pandemia e depois a gente acerta aos poucos isso aí. Também tem pessoas boas, mas a maioria que você vê na rua de boa mente é porque perderam seus lares. Morava em área de risco, aí aquela desaba aquela casa, aí vem o aluguel social por um tempo, né?
E aquela pessoa depois vai morar onde? Uns vão para casa de parentes e os outros que não têm parente aqui vão morar onde? Então, toda a questão de assistência social para os moradores de rua. Vocês podem criar uma associação de ajuda, né? Não é ajuda só com alimento, né? Mas também com medicamento, né? Com roupas. E ali você melhora até a condição do lugar. Tipo assim, doa um fogareirozinho, uma coisa que a pessoa não se machuca, né? E ali você ensina questões de higiene também, para que eles possam não ter ratos ali onde eles ficam. E tem algumas pessoas que podem aderir a essa questão, e outras que estão realmente com perturbações, que fogem de hospícios, né? Pessoas que o hospício às vezes deixa a porta aberta, o louco foge pela rua e elas não têm, não vão ter noção nenhuma disso, né? De tratamento de nada. Elas simplesmente elas estão vegetando, são pessoas que não raciocinam no que estão fazendo. Então a essas pessoas não tem como você cuidar. Mas eu falo daquelas que pelo menos dá condições de serem cuidadas.